Queridos, chegou o momento da palavra. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Aqueles que encontraram, digam amém. Oh, rapaz. 2 pessoas encontraram. Que bom. Quem encontrou, diga amém. Quem foi encontrando, vai declarando amém. E ninguém encontrou. Essa narrativa bíblica é bastante conhecida por todos nós e é a palavra do Senhor que veio ao meu coração para partilhar nessa última noite do Avivai. Eu espero que você esteja compenetrado na palavra de Deus, que você venha debruçar-se diante das Escrituras, para que de alguma maneira ou de alguma forma Deus ministre ao seu coração. Somos apenas vasos e instrumento em suas mãos e queremos estar à disposição para o exercício do ministério que Ele tem nos confiado. João capítulo 4, versículo 19, diz o seguinte: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Pai, nós te louvamos, bendizemos ao teu santo nome, rogamos a tua bênção sobre as nossas vidas, ilumina o nosso entendimento, ilumina o nosso coração, para recebermos de ti, Senhor, a palavra de revelação, a palavra de direção para as nossas vidas. Essa é a nossa oração de consagração, em nome de Jesus. Amém. O Avivai surgiu a partir de um momento de comunhão e intimidade com Deus, onde podemos sentir o Espírito de Deus bradando em nosso coração, declarando: avivai, avivai, avivai. Essa mesma palavra sendo repetida de forma contínua por diversas vezes. E eu percebi que o avivamento de fato vem de Deus, não pode ser gerado nem produzido por nós, mas pode ser procurado e provocado. E eu entendi que essa é uma ordem direta, é um imperativo ativo da parte de Deus para as nossas vidas, para que venhamos ser avivados. Então, avivai, avivai. E avivai está relacionado ao avivamento. Muito se fala sobre avivamento, nossas canções e tantas conferências e congressos levam esse título, além de diversos livros e diversas canções. Eu creio que nunca ouvimos tanto sobre essa temática, avivamento. Mas avivamento é uma reação, avivamento é um resultado, avivamento é uma resposta divina à nossa adoração. De modo que não vai existir avivamento enquanto não houver adoração. Então a grande questão é, não temos como viver o avivamento enquanto não entendermos o que é adoração. Eu gostaria que você fizesse essa pergunta retórica, você não precisa me responder, basta pensar de uma forma muito sincera consigo mesmo. O que é adoração? Tenho aprendido e gosto muito de ter um coração ensinável, admoestável, disposto a crescer. Que adoração não é cantar. Adoração não é pregar. Adoração não é ir ao culto e
quanto a gente confunde essas coisas com adoração. Às vezes a gente faz todos esses rituais, todas essas cerimônias, mas não estamos adorando a Deus. Estamos envolvidos ao invés de comprometidos. Estamos no ativismo ao invés da intimidade. E a pergunta, o que é adoração? A primeira vez que a palavra adoração surge nas Escrituras, não é em um ato de canção, não é em um ato de proclamação da palavra, mas é em um ato de rendição, submissão e sacrifício. Primeira vez que a adoração surge na Bíblia é quando Abraão olha para os seus servos e diz: fiquem aqui, eu vou subir ao monte Moriá com meu filho. Nós vamos adorar a Deus e nós vamos voltar. Adoração é entrega, é rendição, é renúncia, é sacrifício. Adoração não é quando você recebe, é quando você doa, é quando você se entrega. Hoje, infelizmente, temos criado um Cristo diferente, conforme os apóstolos falam. Esse Cristo que tem pregado é um Cristo estranho, é um Cristo diferente. As pessoas procuram Cristo como seu conciliador, estão vivendo conflitos conjugais, então querem um Cristo que venha conciliar os seus problemas. Procuram um Cristo advogado para que venha lhe defender de determinadas causas, quando na maioria das vezes ela mesmo que causa e provoca. Querem um Cristo investidor que venha investir em sua vida. E criam diversos tipos de Cristo, mas não reconhecem Cristo como seu Senhor. Não querem um Cristo para serem Senhor da vida, então não há adoração enquanto Cristo não for o Senhor. Muitos estão se decepcionando, se frustrando com Deus por causa de um evangelho que foi perpassado para eles de uma maneira equívoca e totalmente errônea, onde apresenta um evangelho de barganhas com Deus, um toma lá da cá. Parece o evangelho tabajara. Venha que seus problemas serão resolvidos. E quando eu me converti, eu percebi que os meus problemas não foram resolvidos. Ao contrário, eles pioraram. Mas houve algo que fez toda a diferença. Não foi os problemas que deixaram de sumir, foi a minha postura diante deles. Como já diz aquele jargão, chavão, clichê, que diz assim: não diga ao seu Deus o tamanho do seu problema, mas diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Eles continuaram existindo, mas não tinham que temer nem a quem temer, porque maior é aquele que está em nós do que aquele e aquilo que há no mundo. Maior é o nosso Deus. Maior é o nosso Deus, maior é o nosso Deus. E isso é adoração, é viver com Deus de uma forma incondicional, de uma forma incircunstancial. Não é pelo que Ele faz, não é pelo que Ele fez, não é pelo que Ele pode fazer, é pelo que Ele é. É adorar Deus pelo que Ele é subir ao monte como fez Moisés e pedir para contemplar a face de Deus e não as mãos de Deus. Ele queria ver a face de Deus. Rogo, Senhor, que me mostre a Tua glória, eu quero Te ver, eu não quero ver as Tuas mãos. Sabe quando você chega em casa, seus filhos olham logo para as suas mãos? Isso acontece. Quando na realidade nós fazemos da mesma forma com Deus. Então a adoração está mais relacionada ao que você faz. O culto é algo que você oferece a Deus, não é algo que você recebe de Deus. Então, o que é adoração? Tantos conceitos equivocados, e eu espero que o Avivai sirva para despertar pelo menos o nosso verdadeiro entendimento do que é adoração. Quando eu olho para essa passagem, o que vem à mente é a temática que diz a verdadeira adoração. E era isso que eu quero compartilhar com vocês, porque Jesus aqui ele apresenta a essência e a natureza da verdadeira adoração.
Primeira coisa que ele disse, que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Todas as classes estão à procura de Deus. Ricos, pobres, cultos, leigos, homens e mulheres estão à procura de Deus. Todavia, Deus só está à procura de uma classe. Que classe é essa? Os verdadeiros adoradores. E o que me surpreende nessa narrativa, nesse texto bíblico, é a ênfase que é empregada, os verdadeiros adoradores. Não sei se você já percebeu sobre isso, mas a Bíblia sempre apresenta essa distinção, os verdadeiros adoradores. Logo subentendemos que existe o quê? Falsos adoradores. A Bíblia vai além, ela diz obreiro aprovado, logo subentendemos que existe obreiro reprovado. A Bíblia vai dizer sobre servo bom, logo subentendemos que existe servo mau. A Bíblia vai falar sobre ministro fiel, logo subentendemos que existe ministro infiel. Então o problema do nosso país não é a falta de adoradores que tem, e tem muitos adoradores no nosso país. O problema do nosso país é a ausência de verdadeiros adoradores. Deus criou o homem para ser um adorador. O homem, ele possui essa essência intrinsecamente inerente à sua natureza. Ele é um adorador nato. Presta atenção, irmão, no que eu vou falar agora. O homem sempre está adorando algo ou alguém. Quando ele não adora ao Deus vivo, ele adora algo no lugar desse Deus vivo. O ateu adora a ciência. O pervertido adora a promiscuidade. Os foliões estão aí nas ruas adorando. Eles não estão se divertindo, eles não estão brincando, eles estão adorando. Eles estão adorando os prazeres da carne. Todo mundo é um adorador por natureza. Essa é a nossa essência. Então sempre estamos adorando algo e adorando alguém. E às vezes nos auto-adorando. Esse é o problema da egolatria, que é pior do que a idolatria, porque na idolatria o homem coloca algo, alguém acima de Deus, mas na egolatria ele se coloca acima do próprio Deus. Ele é o seu Deus, ele se venera, ele é pior do que Narciso, que ele não somente se encanta ou se ilude, mas ele venera. Então o problema não é falta de adoradores, o mundo tem os seus adoradores. O nosso problema, que ainda não estamos vivendo o verdadeiro avivamento como esperamos, conforme é prometido, é a ausência dos verdadeiros adoradores. E agora eu estou aqui para que você ao menos se confronte e pergunte para si mesmo: será que eu sou um verdadeiro adorador? Será que eu sou um verdadeiro adorador? Porque eu vou te dizer uma coisa, meu querido, Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Não são dos simpatizantes do Evangelho, não são dos admiradores do Evangelho, não são dos religiosos. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, e a minha oração é que os seus olhos estejam voltados para esse lugar e venha achar em mim, e venha achar em você verdadeiros adoradores que reconhecem o Deus vivo, verdadeiro, como o único Deus, incomparável e inigualável. Ele é supremo, soberano, absoluto sobre tudo e sobre todos, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. A Ele o resplendor de toda majestade. Aleluia! Somente Deus é digno do nosso culto, da nossa devoção, da nossa entrega, da nossa rendição. E adorar a Deus é adorar a Deus incondicionalmente, como fez Abacuque. Abacuque capítulo 3, versículo 17, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, e os frutos da oliveira minta, e os campos não produzam mais alimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegrarei, exaltarei ao meu Deus vivo, porque Ele me faz andar altaneiramente além dos meus próprios limites. Adora a Deus independente das condições, independente das circunstâncias,
independente das notícias trágicas e ruins, como fez Jó. Perdeu todos os seus bens materiais. Perdeu todos os seus status, posições, glamour. Estava no expoente da sociedade. E de repente o caos se instaura em sua vida. E diante da notícia de 10 filhos mortos. A gente fala muito da mulher de Jó. Mas imagine o que é você carregar a alça de 10 caixões dos seus filhos. Ele perdeu tudo, ela estava lá com ele, até para dizer, amaldiçoa teu Deus e morre, mas ela estava lá. Se fosse outra, já tinha deixado ele há muito tempo. Se fosse nos dias de hoje, perdeu o dinheiro, vai-se embora, meu filho. Não é? Como tem até um ditado, quando a gente vê o dinheiro indo pela porta, o amor pula pela janela, né? Alguma coisa mais ou menos assim. Camarada perdeu o emprego, a mulher já está demitindo um camarada de casa. A mulher já estava lá, ó, ela não largou o bichinho, até para dizer, mas teu Deus e morre. Mas ela estava lá. Mas diante da trágica notícia, ele rasga suas vestes, e a Bíblia diz que ele fez o quê? Ele fez o quê? Adorou. Deus me deu, Deus tomou, bendito sempre seja o nome do meu Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará, ainda que eu morra, nos meus ossos verei a Deus. Essa é a convicção do verdadeiro adorador, é ver a Deus, é contemplar a Deus, é esse o seu apogeu, é esse o seu ápice, é esse o seu clímax, é isso que ele mais anseia, é poder contemplar a face do seu Deus vivo. E aqui nessa passagem Jesus nos ensina sobre a verdadeira adoração. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Ei, Deus não está à procura de pregadores, de cantores, de professores, de dançarinos. Isso é importante enfatizar porque é possível ter títulos, cargos e nomenclaturas e não ser um verdadeiro adorador. Deus não se ilude com isso. Tem gente que canta, que encanta, e de tanto encantar pensa que até os anjos se arrepiam. Você conhece uns assim? Eu acho que os anjos hoje se arrepiaram. Tem gente assim por aí, velho. Meu querido, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E adoração não é um exibicionismo, não é um estereótipo, não é uma performance. Adoração acontece aqui, ó. O altar da adoração é aqui, ó. Não é aqui, ó. É aqui. Esse é o altar. Por isso que Jesus disse, aquilo que você faz em secreto, o Pai publicamente te recompensará. Sabe por quê, meu irmão? Seu ministério é um reflexo daquilo que você é em secreto. E por falar nisso, a Bíblia diz no Salmo 115, que torne-se semelhante a eles, aqueles que o fazem, que adora. Você é um reflexo daquilo que você adora. Você é um reflexo daquilo que você venera. Se você cultua Mamon, então você é um materialista. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Você é um reflexo daquilo que você adora. E essa é a maldição de Deus sobre os idólatras. Entender isso é muito fácil, é só ir para o Éden. Jesus deu uma ordem às águas e disse, venha nascer espécie semelhante à sua natureza. Se multiplique semelhante à sua espécie. Deus só deu essa ordem, de repente surgiu vários tipos de peixe. Deus olha para a terra e dá essa ordem, olha para o ar e dá essa ordem, de repente tudo aconteceu. Escuta isso aqui, irmãos, em nome de Jesus. Agora você pega um peixe e tira fora da água, ele vai viver? Ele vai sobreviver? Não, porque ele saiu do seu habitat natural, ele vai morrer. Você pega um pássaro, coloca dentro da água, ele vai viver? Não, porque ele saiu do seu habitat natural. Agora a pergunta que eu tenho a fazer é essa: de onde veio o homem?
Do barro? Não. Ele foi modelado no barro. Ele veio do sopro de Deus. E um dia olhou para ele e fez: se tirar ele de Deus, ele morre. Porque ele está distante do seu habitat natural. Eis o problema, que nós ainda não reconhecemos que a nossa essência, a nossa natureza divina veio de Deus. Somente nele nós temos vida, e vida em abundância, mais do que o suficiente, mais do que o necessário. Porque se o inimigo veio para roubar, matar e destruir, ele veio para dar vida, e vida em abundância. Receba abundância de vida. Abundância de vida é isso que Deus tem a nos oferecer. E nesse texto, nessa lição extraordinária da parte de Deus sobre a verdadeira adoração, duas coisas eu aprendo. A primeira é sobre a essência da adoração. A segunda, a natureza da adoração. Sobre a essência da adoração, a grande lição aqui é que a essência da adoração, ela não tem dias específicos, nem lugares apropriados. Escute isso. Você vai entender. A mulher samaritana disse para Jesus: olha, nós adoramos nesse monte, mas vocês adoram em Jerusalém. Qual é o lugar que se deve adorar? Uma confusão sobre a localização ideal para a adoração. Ainda hoje não é diferente. Os muçulmanos adoram na sexta, os judeus adoram no sábado, os cristãos adoram no domingo. E vivem fazendo distinção entre dias e dias e dias. Entre lugares e lugares. Quando para Deus nada disso importa, é insignificante. Porque o verdadeiro adorador adora Deus em todo tempo, em todo lugar, aonde ele for. Ele é um agente de transformação, ele é um agente de mudança, ele é um agente de avivamento. Sabe por que isso é importante? Porque a gente só adora no domingo. Pensa que adora. Oferece 2 horas a Deus. Quando as 2 horas ultrapassam o limite, começa a dar um tic-tic nervoso. Quando eu vejo gente olhando para o relógio, eu imagino o seguinte: sabe? A pessoa diz: está tão bom que já vai acabar. Sou tão otimista, gente. Quando elas olham para a porta, diz bem, ela deve estar pensando: poxa, por que fulano não veio? Pensa um cabo otimista. Quando elas estão assim dormindo, a unção está tão grande que ele está concordando com tudo. Pensa um camarada otimista. Mas a natureza da adoração, gente, a essência da adoração, ela não envolve lugar, nem envolve dias. Onde eu quero chegar? Tem gente que pensa, eu já disse isso agora, que está adorando quando está cantando, está adorando quando está louvando. Não está. Conheço muita gente que já me procurou: pastor, estou fazendo isso de uma forma rotineira. Um hábito, uma rotina, mecânico demais. Eu já não sinto Deus. Estou tocando, estou cantando, mas já não estou adorando. Aí a pergunta é: quem é você? Sem um violão, sem a guitarra, sem a bateria, sem o microfone na mão. Quem é você quando ninguém lhe vê, distante dos holofotes, dos palcos, dos altares, distante do público? Quem é você? O verdadeiro adorador, ele é adorador em tudo que lugar. Antes de Davi vencer o gigante, ele venceu ursos e leões. E não recebeu nenhum título por isso. Homens de Deus não são homens de diplomas, de medalhas, nem de troféus. São homens de cicatrizes. São esses os homens a quem Deus usa. Então quero te dizer que não existe um lugar apropriado, não existe um dia ideal para que a gente venha adorar. Adoração não é aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós somos.
é um estilo de vida. É por isso que Jesus nos chamou, não para religiosidades, não para rituais, não para liturgias, não para as cerimônias, porque de repente a gente está igual o fariseu, a elite religiosa, a quem Jesus disse, sepulcro caiado. Um dia eu disse, Deus, me livra disso, me livra, porque isso é tão imperceptível, acontece tão sutilmente que a gente não percebe. Os fariseus eram aplaudidos, temidos. Os fariseus eram ovacionados e homenageados por todos. Todos os pais queriam que seus filhos se tornassem um fariseu, um exemplo da alta sociedade, um homem piedoso, um homem de padrão elevado, de moral exemplar. Mas Jesus diz, olha, é tudo sepulcro caiado. Por fora é bonito, mas por dentro está podre. Olha que coisa, gente. Você lembra daquela procissão, onde Jesus fala que virão muitas pessoas e dirão, Jesus, eu curei em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome, eu falei línguas em teu nome, eu marchei, sapateei, rodepiei em teu nome, não perdi um culto de oração em teu nome. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Isso é forte. São pessoas que vêm de nossos templos. Não são pessoas que vêm da Marquês do Sapucaí, do Sambódromo. Não são pessoas que vêm do carnaval, não. Muitos vão vir daí. Mas são pessoas que estão no nosso meio, nos templos. E Jesus diz, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Qual o problema dessa pessoa? O ativismo. Se envolveram, não se comprometeram. Deus não está à procura de ninguém que se envolva com Ele. Deus está à procura de alguém que se comprometa com Ele. Jesus diz o seguinte, aquele que não deixar esposa, pai, mãe, filho, filha, avó, por amor a mim, não é digno de mim. Sabe o que Jesus está nos dizendo? Que o compromisso espiritual está acima de qualquer vínculo fraternal. Isso é forte, irmãos. Porque um escritor chamado Filipenses, ele simplesmente perdeu recentemente todos os contratos com as editoras das quais ele escrevia. Porque lá nos Estados Unidos ele foi visitar um amigo que foi para a parada gay. Que absurdo! Um lugar obsceno de atos libidinosos, de atentado ao pudor, de tantas coisas horríveis, indecentes, de blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu disse o seguinte, quando eu soube disso, olha, podia ser um pai, podia ser um irmão, podia ser um filho, podia ser quem for. Eu jamais ia pisar nesse lugar, porque não é o lugar apropriado. Meu compromisso com Deus está acima de qualquer vínculo fraternal. Quantos estão entendendo? Sabe, querido, existe uma ordem de Deus. Sai de Sodoma e Gomorra. Ló saiu, sua mulher ficou para trás. Ló teve que fazer uma decisão. Se eu olhar para trás, eu fico para trás. O que é que ele fez? Seguiu em frente. Eu quero dizer algo aqui. Assim como Ló, eu tenho o ritmo. Eu disse uma vez para minha esposa, minha filha, se você olhar para trás, você fica para trás. Ela disse, eu sei. Eu disse, como é que é a história, rapaz? Assim, friamente, desse jeito, eu sei. Ela disse, porque se você olhar para trás, você também fica. Eu estou entendendo. Estou entendendo. Estou entendendo. Compromisso com Deus acima de qualquer vínculo. Nós não podemos ser igual a Cabe e amor mais a mulher do que a Deus. Nós não podemos ser igual a Eli, que amor mais os filhos do que a Deus. E a pergunta é, qual foi o resultado final da história desses homens? Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Pegue sua cruz. Siga-me. Não existe cristianismo sem cruz. Ainda há uma cruz. Não peça a Deus uma cruz mais leve. Peça ombros mais fortes. Porque Deus não te dá nenhuma tentação ou provação maior do que você pode suportar. Olhe para o seu irmão e diga, suporta, irmão. Suporta. Homem de Deus não é homem que triunfa, não é homem que supera. Homem de Deus é homem que suporta. Pode olhar na Bíblia, todo homem de Deus é aquele que suporta pressão, que suporta aflição, que vem o que vier,
aconteça o que acontecer, haja o que houver, ele não abandona o seu Deus por nada. Ele não deixa seu Jesus por ninguém. A história dos heróis da fé é tão linda. Aqui na revolta dos Guararapes, Pernambuco, teve um cristão que está sendo prestes a ser fuzilado. Se você tem a oportunidade de fazer seu último pedido, sua última declaração, se ele dissesse simplesmente, eu não quero mais Jesus, dariam a ele a oportunidade de viver. Mas diante da sua última fala, a última oportunidade, ele disse, diga aos meus compatriotas e aos meus familiares que eu não neguei a Jesus. Eu não neguei a Jesus. E assim foi fuzilado, mas não negou a Jesus. Isso é a verdadeira adoração. Não envolve lugar específico, não envolve tempo adequado. O avivai acabou. Está acabando. Não tem amanhã. Mas você precisa permanecer avivado. Porque o Espírito Santo continuará habitando em sua vida. Assim como disse Estevão, e disse isso em Atos 7, no versículo 48, ele diz, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. O céu é o seu trono e a terra estrado dos seus pés. O Deus que poderia habitar em qualquer lugar escolheu um só lugar para habitar. Você é casa de Deus, você é morada de Deus, você é templo do Deus vivo, você é a habitação de Deus. Você, somos nós. E sobre a essência da adoração, além da natureza, sobre a essência da adoração, Jesus disse para essa mulher que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em espírito, porque a adoração é algo sobrenatural. Adoração é algo totalmente sobrenatural, que transcende o nosso entendimento, as nossas faculdades mentais, espírito. Isso aqui, humanamente falando, é loucura. Mas quando você lê Hebreus 11, versículo 1, você entende. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que nele que se espera. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé entendemos que foi o mundo criado daquilo que não se vê, o visível do invisível. Fé. A interpretação é fé. Você está aqui esses dias por causa da fé. Você serve a Jesus por causa da fé. O justo viverá pela fé. Não é de sorte. Não é do acaso, não é de destino, não é de fado, não é de sina. Não é de presságios. O justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não se alegrará nele. Fé. Então o verdadeiro adorador adora em espírito. E em quê? Em verdade. Além de uma dimensão sobrenatural que existe uma outra realidade. A verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Jesus foi o único a dizer, eu sou a verdade. Ei, escuta isso. Certa feita Jesus disse o seguinte, aquele que crê em mim conforme diz as Escrituras, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, em espírito e em verdade é a verdade da palavra de Deus. Aquele que crê em mim conforme diz o quê? Não é conforme você quer. Não é conforme você pensa. Não é conforme você acha. Pastor, eu não gosto desses ritmos. Eu não me sinto bem. Eu disse isso para uma pessoa que veio com essa argumentação. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Desde o dia que eu levantei minhas mãos para Jesus, eu tive que aprender a abrir mão dos meus direitos e das minhas vontades. Olhe para mim.
Pensa um cabra que não tem direito nem vontade. Sou eu. Pensa um cara que não dirige os seus passos. Sou eu. Pensa um cara que ora conforme foi ensinado. Que seja feita a tua vontade. Assim, na terra como é nos céus. Seja feita a tua vontade. Às vezes eu me pego dizendo, Senhor, afasta de mim este cálice. Mas imediatamente eu percebo que não tem como. Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Aí me vejo novamente completando a frase que diz, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Desde o dia que eu me converti, eu aprendi a abrir mão dos meus direitos e das minhas vontades. Não tem espaço para um verdadeiro adorador, para axiologia. Eu acho assim, eu penso assim. Irmão, você já viu Jesus dizendo eu acho? Alguém aqui já viu Jesus dizendo eu acho? Você vai encontrar Jesus dizendo está escrito, está escrito e está escrito, porque toda a sua vida é pautada naquilo que está escrito. Pastor, eu não gosto disso, eu não quero isso, eu não me sinto bem com isso. Olha, desde o dia que eu aceitei Jesus, não é minha vontade que prevalece. É a vontade de Deus que prevalece em mim. A verdadeira adoração, ela é em espírito, ela tem uma dimensão do sobrenatural, mas ela tem uma dimensão da realidade pautada na palavra de Deus, porque o culto ainda é racional. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz, rogo-vos, irmãos, que não vos conformeis com esta geração, mas transformados sereis pela renovação do vosso entendimento, para que venha experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Este é o culto racional. Existe uma razão em tudo isso. E a razão é acreditar que o nosso Deus está acima de toda razão. É acreditar que o nosso Deus está acima de toda lógica. É acreditar que o nosso Deus está acima de todas as concepções que há. Eu quero concluir aqui dizendo o seguinte, que Jesus vinha da Judeia para a Galileia. E no meio existia Samaria. 200 quilômetros. Era uma caminhada que levava 3 dias. Mas os judeus preferiam atravessar o Rio Jordão, as margens do Rio Jordão, para não ir por Samaria. Então, ao invés de 3 dias, eles passavam 6 dias. 6 dias. O texto vai nos dizer, houve a necessidade de passar por Samaria. Outra versão vai dizer que foi necessário passar por Samaria. E por que Jesus foi a Samaria? Porque havia uma mulher. Quando Jesus tem um encontro com essa mulher, Jesus rompe com tantos preconceitos e discriminação, preconceito racial, discriminação cultural. Judeus não se davam bem nem se relacionavam com o samaritano. Jesus senta diante daquela mulher e diz, olha, ela logo percebe, veja que tu és profeta. E Jesus diz, bem, você vai chamar teu marido, escuta. Ela diz, eu tenho 5. Ou melhor, ela diz, eu não tenho marido. Jesus diz, é verdade, porque 5 já tiveste e o que tem não é teu. Ela estava com o marido de outra mulher. Era perigosa, viu? Era perigosa. Jesus disse, é verdade, 5 já tiveste e o que tem não é teu. Ela estava tomando o marido de outra. Mas o que Jesus viu naquela mulher que estava buscando nenhuma cisterna, nenhum poço, era o desejo de ser feliz. E no afã de ser feliz, tantos erros cometeu. Porque vive em poços, até que Jesus se apresenta como a fonte. Ao dizer, se você beber da água que eu lhe der, você jamais terá fome. Ou melhor, você jamais terá sede. A pergunta que tem a se fazer aqui, você quer viver de poço ou você quer viver de fonte? Ei, irmão, Jesus é a fonte. Jesus é a fonte.
Jesus é a fonte. Enquanto você não reconhecer que Jesus é a fonte, você vai viver em total frustração, em total decepção. Você vai entrar em emprego e sair de emprego. Você vai entrar em relacionamento, sair de relacionamento. Você vai começar projetos, terminar, e você vai ver um vazio tão grande no seu coração. Aquela mulher, ela disse: eu sei que tu és profeta. E ela vai a Samaria e ela diz: eu encontrei. E quando ela vem, ela já não vem sozinha, ela vem com a multidão aos pés de Jesus. Aquela mulher, ela faz na sua geração, a despeito de todos os problemas que ela tinha, a despeito de todas as censuras que lhe foram impostas, ela provoca um avivamento. E a multidão vem até Jesus e diz: nós estamos aqui não mais porque ela nos falou, mas porque estamos vendo que verdadeiramente tu és o Senhor. Sabe, queridos, um dia eu estava no pátio do seminário e um homem de Deus sentou lá e eu estava com os amigos seminaristas, cada um deles hoje está em sua igreja, em seu estado e região. E aquele homem disse algo que eu não posso esquecer nunca. Ele disse: eu tenho observado vocês, são bons pregadores, são bons professores, são bons tocadores, também são bons cantores, mas há algo que vocês ainda não são. Todos nós ficamos atentos às suas palavras. E ele disse: vocês ainda não são verdadeiros adoradores. Eu fiquei me perguntando durante dias o que ele quis dizer com isso. Até que entendi que é possível cantar, tocar, pregar e ensinar sem ser um verdadeiro adorador. Viver numa dimensão da religiosidade que exige realizações, mas não desenvolve em nós relacionamento. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de vocês, que nós venhamos ser verdadeiros adoradores. E o que Jesus ensinou a essa mulher, sabe o que foi? Você não precisa de um lugar para ser um verdadeiro adorador. Você não precisa esperar, porque vem a hora, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Vem a hora, e agora vem a hora, e agora Para de transferir esse dia para um futuro que você nem sabe se ele existe. Para de procrastinar, postergar, porque a palavra de Deus nos diz: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureça o teu coração. Se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça seu coração, não deixe seu coração ficar petrificado ao ponto de que você não é mais sensível a nada. Mais sensível a nada. Sabe, querido, quando Jesus vier, e não vai demorar muito diante de todas as profecias que estão se cumprindo, eu não sei se
se os pastores vão subir, eu não sei se os diáconos vão subir, eu não sei se os cantores e tocadores dessa igreja vão subir, eu não sei se os funcionários dessa igreja vão subir, eu não sei se aqueles que estão envolvidos com cargos, com ministérios vão subir, eu não sei nada disso. Uma coisa eu sei, que aquele que é verdadeiro adorador não vai ficar, ele vai ser arrebatado às alturas, ao som do seu nome, porque o Senhor há de chamar cada um pelo seu próprio nome, e quem for verdadeiro adorador há de subir aos céus e reinar ao lado do Deus vivo para todos sempre. Para todos sempre. Somente os verdadeiros adoradores vão subir, somente aqueles que vivem a verdadeira adoração. Eu quero te convidar nesse momento a se colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia. É para isso que existe o Avivai, para nos avivar, para que nós não venhamos dormir, para que nós não venhamos ficar dispersos, para que nós não venhamos nos sentir perdidos. Aviva, Senhor, a tua obra, avivai a tua igreja, avivai o teu povo. Esse é o nosso anseio, esse é o nosso desejo. Gera a tua vida em nós, vivifica-nos, Senhor, segundo a tua palavra, e volta a nos visitar mais uma vez. Transforma o nosso luto em júbilo, transforma os nossos gemidos em gozos em tua presença, Senhor. Todas as nossas lamentações em celebrações, para que venhamos reconhecer que tu és o nosso tudo, que tu és suficiente em nossa vida, que nada precisamos além de ti. Além de ti, Senhor, nada precisamos além de ti. Aleluia.